Voltamos então com o terceiro bloco do Fluminense em Debate dessa segunda-feira, 10 de outubro de 2011. Apenas lembrando que, em função dos episódios ocorridos ontem, o Fluminense pode ainda sair bem prejudicado. Nós estávamos até conversando isso aqui agora no intervalo, porque o Abel pode tomar aí um gancho, né, bem grande por ter sido expulso, não ter saído de campo. O Rafael Sobis, pelas declarações, o Rafael Moura, pela cusparada que a imprensa fez questão de enfatizar, não é, Vieira? Enfim, e o Leandro Eusébio também, que deu uma declaração também dizendo que teve que jogar contra o juiz, ou seja, a coisa pode acabar bem pior do que vinha até agora. Mas, enfim, temos que virar essa página, porque quinta-feira nós temos Fluminense e Coritiba, e eu queria saber, Vieira, qual é o time do Fluminense na quinta-feira? Não sei. Eu não sou o Abel, não sou o Leomir, não tenho como te afirmar. Eu não tenho como te afirmar qual é o time do Fluminense na quinta-feira. Na segunda-feira, não teve nem treino essa semana. Como é que você quer que eu te diga qual é o time? Você sabe que o Leandro Eusébio não joga. Leandro Eusébio não joga. Deve recuar o Carlinhos, deve colocar o Diogo. A gente supõe isso, pelo menos, né? Quando eu falo qual é o time... Né, qual é o time que eu gostaria de ver em campo? O time que você gostaria de ver em campo, mais ou menos em relação ao time que você acha que vai entrar em campo, para a gente poder debater o... Então, respondendo a sua pergunta, eu acho... Por favor, por respondendo gentileza, a sua pergunta, faça isso. Respondendo a sua pergunta, eu acho uma lástima, um absurdo julgar-se o Abel Braga, julgar-se o Rafael Moura, reclamar-se do Rafael Sobis e não fazer nada em relação ao árbitro, que fez um absurdo naquele jogo, entendeu? Mas, enfim, agora sim, respondendo sua pergunta. Falar a verdade, tá certo. Falar a verdade é que a gente não pode falar aqui. Ninguém pode ser punido por falar a verdade. Ninguém pode ser punido, exatamente. Inclusive, você viu a súmula do Abel Braga, depois que saiu lá, xingando o juiz de tudo quanto é nome, para ele tirar a camisa... Faz um resumo pra gente. Então, saiu a súmula do Abel Braga... e parece que se forem pegar o rigor, o STJD, que ama ter motivo para poder punir qualquer um, disse que estava lá relatado na súmula que o Abel chamou o juiz de safado, filho da mãe, que não é muito bem da mãe, como a gente sabe, e que ele estava usando uma camisa vermelha e preta por baixo da camisa de juiz. E não estava, não? Chamou de ladrão. Então é aquilo. Imagina-se que podemos ficar sem nosso treinador. Só que é um absurdo, ao mesmo tempo que você pune o jogador, você pune o treinador por falar determinadas coisas no calor do momento, o juiz, o que vai acontecer com ele? Vai ter punição da arbitragem? Vai ter salário descontado? Vai ficar na geladeira? Vai acontecer absolutamente nada. No final de semana que vem ele está escalado para poder arbitrar. Enquanto continuar assim, por sinal, o Sandro Lima acabou de dar uma declaração também, dizendo que o Fluminense vai cobrar arbitragens mais respeitáveis, melhores, aleluia, até o final do campeonato. O que, diga-se de passagem, o que ele vai fazer? Ele vai construir árbitros, né? Vai colocar um novo departamento de árbitro, porque os árbitros desse Campeonato Brasileiro são péssimos, são todos horríveis. Então ele vai fazer o quê? Vai continuar a mesma porcaria. O Sandrão só está falando isso para poder jogar para a galera, eu não acredito não. Eu espero que não, mas pelo menos a gente tem que fazer algum tipo de pressão. Com certeza, tipo de pressão política, né? E você acabou que não falou do seu time para quinta-feira, mas tudo bem, vou deixar passar, né? Enfim, o cara tá aqui para bagunçar o programa. William, qual é o seu time para quinta-feira? O que você acha que o Abel deve fazer? Eu vou ser sincero, eu tô cheio de dúvida também. Porque, assim... não, mas é verdade, olha só. A gente tá com desfalques. O Leandro Eusébio, tudo bem, não vai jogar, certo? A gente já tá com o Gum, que tá machucado, não é isso? Não, o Gum... o Gum tá machucado. Quem volta é o Digão. Então, assim, a zaga tá totalmente desmantelada para esse próximo jogo agora de quinta-feira. A gente não tem muita opção, não. É Digão, Elivelton e Márcio Rosário. Justamente. Então, na minha opinião, acho que vai ser Digão e Márcio Rosário. Meio de campo, o quê? Deco, com o Diguinho atrás. Se fosse eu, botaria... O Diguinho tem que melhorar, tudo bem. Mas se fosse eu, colocaria o Diogo ali também. Na minha opinião, o Diogo é um cão de guarda. E o Diguinho também, quando tá bem, ele tem mais cuca fresca para sair com a bola na minha opinião, do que o Diogo. E o ataque com o Rafael Sobis e o Rafael Moura, não sei se... Enfim. Eu acho que não, o Fred já tá de volta. O Fred já tá de volta? Então, o Rafael Sobis com o Fred.
Eu acho que tá. Tá de volta. Até Agora, o Ronaldinho Gaúcho estão querendo botar para jogar na quarta. Pois é. Agora, sim, é um jogo que é perigoso, porque o Fluminense já tem um histórico sem vencer o Curitiba, né? Vem de uma derrota agora com o Flamengo, né? É necessário a torcida compareça ao jogo, apoie o time. Eu sei que o ingresso é caro, é difícil, mas assim, o momento, a gente está chegando na reta final. Quem olha para a tabela, vê o Fluminense próximo dos primeiros colocados. O jogo não acabou, o campeonato não acabou por causa daquela derrota para o Flamengo, entendeu? O campeonato está começando agora. Agora é o momento de correr atrás. Então, assim, na minha opinião, a torcida tem que aparecer. O Fluminense, sem Leandro Eusébio, com quem tiver que seja na zaga, o meio de campo que for, eu sou Fluminense, amanhã, quinta-feira eu estarei lá no Engenhão para apoiar o Fluminense. Então, uma convocação para a torcida aí, para que compareça também para apoiar. Você, Paulo? Quer meu pacotão? Meu pacotão é simples e direto. Precisamos vencer de qualquer maneira, não podemos errar nessa partida. Precisamos de marcação sob pressão, precisamos de um time rápido, veloz e, consequentemente, jovem. Isso, para mim, não significaria tirar o Deco, que foi muito bem ontem. Mas o Deco municiado com outros jovens. É Deco ao lado de Lanzini, Deco ao lado de Ciro. O Fred estando de volta vai ajudar muito, porque ele vai reter a bola no ataque, vai fazer o pivô. Ou seja, tendo jogadores velozes, a gente vai colocar a bola mais no campo do Curitiba do que propriamente recebendo o ataque, né, com a bola na nossa intermediária. E quanto à torcida, vale lembrar que, na minha opinião, o Lanzini hoje não é um jogador para começar a partida, porque ele está um pouco inseguro e colocaram, acho que, muita responsabilidade nas costas dele. O cara entrou ali, fez uma partida boa, já compararam ele ao Conca. Então, assim, não é assim. O cara pega uma responsabilidade, pega um peso, entendeu? Fica difícil isso para ele. Essa comparação é temerária, eu concordo com você. Mas, por outro lado, a partida que ele fez foi contra o São Paulo no Morumbi. Então, eu entendo o seguinte, tá em time grande, tem que encarar. Se jogou bem lá, tem mostrado potencial, foi bem ontem, marcou gol, teve confiança, não tem por que, eventualmente, ele não ser escalado contra o Curitiba. Agora, o que eu entendo é que essa partida é vital, nós temos que fazer valer a nossa função, a nossa condição de mandante e sendo mandantes ofensivos, pressionando o tempo todo. Então, eu acho que um time mais jovem colaboraria para isso. Temos os problemas na defesa, mas até eu diria que isso é secundário, porque a nossa cota de falha já aconteceu ontem. Nós não podemos falhar na quinta de jeito nenhum, porque esse jogo pode nos permitir o retorno ao G4. E, claro, torcida do Fluminense, queria eu que comparecesse em massa, e queria eu também que a dirigência se sensibilizasse em relação a isso. Eu não sei se os setores norte e sul já estarão disponíveis. Deverão estar, né? Porque ontem praticamente não havia nada lá que impedisse a utilização daquela área para o ingresso de torcedores. Agora, enfim, a gente precisa de casa cheia e de ingresso popular para encher o estádio e para a nossa torcida empurrar, como sempre empurrou o Fluminense. Bom, eu particularmente, com relação ao time, primeira coisa, a base de tudo para mim é o Diogo. Diogo é a base do time do Fluminense. Diogo e Marquinho. Esses dois para mim não podem sair. Diogo, Marquinho no meio de campo. Aí você bota o Diguinho e o Deco, tudo bem. Mas você bota o Ciro no ataque para correr, né? Aí é outra coisa. Os laterais são os mesmos, a zaga só tem aqueles dois, só tem o Rosário e o Digão, então dá medo de olhar para a zaga do Fluminense, hein? É o seguinte, Vieira, Savioli, o Vieirinha tá ali com seu cabelo fantástico. É o seguinte, dá medo, mas a gente não tem mais alternativa, é vencer ou vencer, porque dadas as circunstâncias, dado esse jogo que a gente perdeu ontem inacreditavelmente, só nos resta a vitória. A gente tem que vencer isso de qualquer maneira, mesmo que os adversários da frente vençam, que é para a gente conseguir manter a nossa posição ainda de briga. E até porque, como a gente provavelmente vai falar depois, conduzido por você, os jogos da rodada nos permitem supor que se o Fluminense vencer esse jogo, ele volta ao G4. E tem uma outra coisa, se dependendo do jogo no segundo tempo, aí é uma outra coisa. Se você está numa situação adversa, você bota o Lanzini e você não precisa tirar o Deco, não. Coloca o Lanzini no lugar do Diguinho, deixa o jogo lá de cão de guarda. Às vezes até uma mudança tática. Você, em vez de deixar os laterais tão avançados, você recua um pouco para o meio campo e joga mais avançado lá dentro dos caras, né? Também tem essa possibilidade. Entendeu? Agora nós temos que tentar aproveitar o que nós temos de melhor, né? Os melhores jogadores que estão em melhores condições físicas e técnicas, e mesclar a experiência com a juventude. Isso aí eu acho fundamental. Agora, Vieira,
Promoção de ingresso, tem alguma coisa? Eu acho que R$20 na superior, 10 a inferior, e R$5 a sul e a norte. Eu acho que é o preço ideal. É para lotar, porque tem que ser agora. Tem que chamar a torcida para o estádio. Eu vou além, tem que abrir a casa, portões abertos. Se você for pensar... abrir a casa dos outros? Se você for perceber bem, tá tudo sendo penhorado. Se é penhorado mesmo, o Paulo já falou isso, tá tudo sendo penhorado, então vamos botar casa cheia lá, engenhão lotado. Vira, a cada dia que passa mais você me decepciona. Todo mundo em cima da marquise lá, comemorando o Nense, Flusão. Você agora apoia o calote, né? Eu fico impressionado com ele. Meu Deus. O Fluminense tem que entrar no ato trabalhista antes de pensar em preço de ingresso. Depois que voltar o ato trabalhista, a gente pode pensar em preço de ingresso. De toda forma, só para poder... falar um pouquinho mais sério, o Fluminense não é desses... Pensei que você já estivesse falando sério, rapaz. O Fluminense desse Fla-Flu não é de agora que ele homenageia o ilustre membro do país, né, nacional, aquele Balubê de Rui, o cavalo do nosso grande... O Rodrigo... Era o Rodrigo de quem mesmo? Do nosso Rodrigo Pessoa. Porque se você for perceber bem, no jogo contra o Santos, o Fluminense ele leva o gol no final do jogo porque ele refuga. O Fluminense ele vem para trás, chama o Santos, tudo bem que estava com -1, mas leva o gol. Só que o Márcio Rosário, ele fez apagar essa memória e acabou virando um jogo épico. Contra o Flamengo repetiu a mesma postura. Então, Paulo, eu concordo com você quando você fala isso. Mas só para poder deixar uma coisa bem clara e falar para o espectador, é que a gente também não imaginava que iríamos ganhar todos os jogos daqui para frente. Então, você perdeu o Fla-Flu no final de semana, era um jogo que a gente ia perder. Agora a gente vai ter que trocar o Fla-Flu pelo Fluminense Internacional do Beira-Rio. O Fluminense agora ele tem a obrigação de vencer o Internacional do Beira-Rio para poder recuperar esses 3 pontos perdidos nesse final de semana, que seria um jogo para ganhar, pelo desfalque do Flamengo. Então, acredito sim que o Fluminense continua na luta pelo título, não é o líder do segundo turno à toa, e a distância nos permite sonhar. São 30 pontos. Abel Braga perguntaram para o Abel: Abel, o Fluminense está fora da briga pelo título? Resposta do Abel Braga: de jeito nenhum, tem 30 pontos para disputar e nós vamos atrás desses 30 pontos. Então, é com esse pensamento que a gente tem que ir lotar a casa contra o Curitiba, se não der para lotar, que o maior número possível de tricolores compareçam, para poder empurrar o time e formar aquela sinergia que vinha se formando depois da vitória contra o Santos. Vieira, eu reputo brilhantismo inconteste a sua colocação. Que honra. Sobre o Fluminense Internacional, seu novo Fluminense Santos. Pensava que era sobre o Balubê de Rui, mas tudo bem. Eu não entendo nada de hipismo, cara, tira dessa. Agora eu fico impressionado como Marcelo Vieira, meu amigo Marcelo Vieira, como é que ele não... nós já estamos quase chegando no final do terceiro bloco do programa, e ele não respondeu uma pergunta que eu fiz. Cada pergunta que eu faço, ele responde uma coisa completamente diferente. As respostas estão na entrelinhas, Saviola. Responde tudo que você falou, ele entendeu lá, isso que importa. O que tem hipismo a ver com promoção de ingresso? Vamos lá. William, o que a diretoria faz? Abre os portões, enfim. Não, tinha que ter uma promoção aí para a torcida assim, aparecer no Engenhão. Existe ainda muita resistência com os jogos lá no estádio. Eu, particularmente, não gosto do Engenhão, tá? Mas, assim, tem que juntar o útil com o agradável. O momento é esse. O Fluminense, em casa, nesse Campeonato Brasileiro, tem um retrospecto bom. Esse jogo contra o Flamengo, teoricamente, é um jogo fora de casa, que foi Fla-Flu. E, então, assim, a torcida tem que comparecer. O ingresso mais barato vai chamar o torcedor. E os torcedores que comparecerem ao Engenhão tem que fazer festa sim, tem que pressionar sim, tem que gritar, cantar, sem parar. Tem um fato histórico interessante, né? Um fator histórico. Em 2009, o Fluminense perdeu a última partida, faltando 12 rodadas para o final, né? Perdeu para o Flamengo, foi a última derrota. Foi 2009. Depois nós começamos a nossa invencibilidade, que durou até a última rodada, quando nós então conseguimos nos livrar do rebaixamento. Em 2010, a última derrota do Fluminense foi faltando 11 rodadas. Foi para o Cruzeiro em Minas. Ele perdeu para o Santos
Perdeu para o Santos por 3-0 numa quarta-feira à noite, depois encarou o Cruzeiro em Minas e perdeu por 1-0, atuando melhor, inclusive, que o Cruzeiro, uma grande atuação do Deco enquanto ele esteve em campo, né? Isso acontecia corriqueiramente, gente, mas nós voltamos, então, daqui a pouco, com o quarto e último bloco do Fluminense em Debate, falando do campeonato em si, porque o Fluminense não está sozinho nesse barco. Então, nós vamos falar de quem chance de quem pode ganhar o título, quem não pode, quem está dentro, quem está fora, quem vai descer, quem não vai, enfim.